Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Então, está dispensada a execução do índice de pescaria brava. Solicito ao senhor secretário para que realize a leitura da ata da 23ª sessão ordinária realizada em 28 de junho de 2021. Ata da 23ª sessão ordinária da 3ª legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2021. Aos 28 dias do mês de junho de 2021, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo na rodovia BR-101, KM-320, bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário, sob a presidência do vereador Jairson Castro de Souza e secretariada pelo vereador Jairo Ronaldo Correia. O presidente dispensou a execução do índice de Pescaria Brava. Posteriormente foi realizada a leitura da ata de número 22, 22ª sessão ordinária e leitura da 3ª sessão ordinária. Realizada a leitura, as atas foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovados por maioria. Em seguida, foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação de matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Jairson Castro de Souza, Jairo Ronaldo Correia, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues, Roselene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Os vereadores Gilberto Neves e Silva e José Heraldo Francisco justificaram sua ausência na presente sessão. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. O vereador Rinaldo Rodrigues apresentou a indicação de número 16 de 2021, solicitando um estudo para a ampliação da iluminação pública do túnel de vegetação na rua Augusto Cabral, no bairro Taquaraçu, justificando que a referida rua possui um túnel de vegetação sem iluminação pública, evitando ações nocivas contra cidadãos de bem que ali residem, bem como a classe estudantil e trabalhadores que chegam e saem de suas residências pelo turno da noite. Em seguida, foi realizada a leitura do projeto de lei complementar de número 18 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a adquirir por compra ou desapropriação amigável ou judicial uma área de terra de propriedade de pescaria, administração e empreendimentos imobiliários limitada, localizada no bairro da Taquaraçu, nesta cidade. Posteriormente, o secretário me informou que constam os seguintes projetos para discussão e votação. Projeto de lei ordinária de número 15, de 21 de junho de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a rua no bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária de número 12 de 2021, de 21 de junho de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a rua no bairro Estiva, neste município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária de número 13 de 2021, de junho de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a rua no bairro Santiago, neste município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária de número 14 de 2021, de 21 de junho de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a rua no bairro Barreiros, neste município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária do Executivo de número 026, de 16 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera programa do PPA de OAILOA e abre crédito adicional. Projeto de lei ordinária do Executivo de número 24, de 15 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que
que inclui ação e altera programa do PPA, Ideal e LOA e abre crédito adicional. A vereadora Rosilene Faísca da Silva solicitou que os projetos de lei fossem colocados em única votação, tendo em vista o processo parlamentar da Câmara. O presidente colocou em votação o pedido da vereadora, sendo aprovado por maioria. Posteriormente, os projetos foram colocados em discussão e votação, sendo aprovados por maioria. E não havendo mais matérias para a discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 2 de agosto de 2021, em seu horário regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, esta foi a ata da 23ª sessão ordinária dessa Casa Legislativa. Então, os favoráveis permaneçam como estão e aos contrários se manifestem. Então, em votação, em discussão, aprovado pela maioria. Solicito ao senhor secretário para que realize a chamada dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jairo Ronaldo Corrêa, presente. Jairson Castro de Souza. Presente. José Heraldo Francisco. Presente. Leandro Francisco. Presente. Miguel da Silva. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. E Thalita Santos Cornélio. Senhor presidente, senhor secretário, a Thalita hoje teve uma reunião importante dela, que é do mestrado, e ela não conseguiu vir, tá bom? Então, está justificada a falta da vereadora Thalita. Então, conforme dispõe os artigos 209 e 212 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, informo que daremos início ao processo de julgamento de contas do ano 2018, eu sou dele a responsabilidade do prefeito Denis da Silva de Souza. Solicito ao senhor secretário Jairo Ronaldo Corrêa do MDB que realize a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a respeito do processo número 19.00378.067, que rejeitou as contas do exercício de 2018. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Secretaria-Geral. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data em sessão ordinária com fulcro nos artigos 31º da Constituição Federal e 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar número 202 de 2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta do parecer prévio do relator, aprovando-os. E, primeiro, considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado no exercício de controle externo, que lhe é atribuído pela Constituição a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo prefeito municipal. Segundo, considerando que ao emitir parecer prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendendo-se exclusivamente à análise técnica quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como da observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais. Terceiro, considerando que as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos balanços gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculados ao orçamento anual do município,
de forma consolidada, incluída a do Poder Legislativo, em cumprimento aos artigos 113, parágrafo 1º e 59 da Constituição Estadual e 50º da Lei Complementar de número 101/2000. Quarto, considerando que os balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais demonstrativos das variações patrimoniais até onde o exame pode ser realizado para a emissão do parecer estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2018. Quinto, considerando que o parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitos ou suposições. Sexto, considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme no artigo 113º da Constituição Estadual, o julgamento das contas do governo prestadas anualmente pelo prefeito. Sétimo, considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas do governo. Oitavo, considerando que a análise técnica e o parecer prévio desse tribunal sobre as contas anuais do governo prestada pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não exime de responsabilidade os administradores, inclusive o prefeito, quando ordenar de despesa e demais responsável por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes e órgãos do município, bem como aqueles que derem causa e perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, nem obstar o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58º, parágrafo único, 59º, segundo e 113º da Constituição Estadual. Nono, considerando a manifestação do Ministério Público de Contas mediante o parecer prévio de número 250 de 2019. Recomenda a Prefeitura Municipal de Pescaria Brava que, com o envolvimento e responsabilidade do órgão de controle interno, adote providências com vistas a prevenir a ocorrência de novas irregularidades da mesma natureza de registradas nos itens 2.2. Segundo, formule os instrumentos de planejamento e orçamento público competentes, o plano plurianual de diretrizes orçamentárias, de maneira que seja assegurada a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e com o Plano Municipal de Educação, a fim de viabilizar sua plena execução e cumprir preconizado do artigo 10º da Lei de número 13.005. 2.3. Efetue as adequações necessárias do cumprimento de todos os aspectos de educação avaliados no presente exercício quanto às políticas públicas municipais, conforme apontado no item 8º do relatório DGO. Recomendado pelo município de Pescaria Brava que adote procedimentos necessários para a elaboração e aprovação do plano diretor, objetivando atender às determinações do artigo 41º da Lei de número 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade.
3.2. Após o trânsito em julgado, divulgue esta prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48º da Lei Complementar de número 101/2000. 4. Alerta a Prefeitura Municipal de Pescaria Brava que, com o envolvimento e responsabilização do órgão de controle interno, observe as recomendações, determinações, solicitações e ciência constante dos itens 1º a 4º da conclusão do relatório DGO. 5. Solicita à Igreja Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59º da Lei Complementar Estadual de número 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. 6. Determina a ciência deste parecer prévio à Câmara Municipal de Pescaria Brava. 7. Determina a ciência do parecer prévio, bem como o relatório ou voto do relator e do relatório DGO, de número 173, de 2019, que o fundamento. 7.1. Ao Conselho Municipal de Educação acerca de análise de cumprimento dos limites da educação e no Fundeb, os pareceres do Conselho do Fundeb e da alimentação escolar e do monitoramento da meta do Plano Nacional de Educação, conforme subitens. 7.2. Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, ata de número 86 de 2019. Representante do Ministério Público de Contas, Sibeli Farias. Conselheiro substituto presentes, Sabrina Nunes Ioki. Senhor presidente, então esta leitura é sobre as contas anuais de 2018 do então gestor do município. Ofício número 102 de 2021. Excelentíssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava. Senhor prefeito, com os nossos cumprimentos, através do presente, venho encaminhar o parecer prévio do Tribunal de Contas de Santa Catarina pela rejeição das contas referentes ao exercício 2018. Assim sendo, concedo vistas a Vossa Excelência para a apresentação dos esclarecimentos julgados, convenientes por escrito pelo prazo de 10 dias úteis. Sendo que tínhamos, por um momento, apresentamos votos de estima e consideração, respeitosamente, presidente da Câmara Municipal de Pescaria Brava, Jairson Castro de Souza. Então, solicito ao senhor secretário, Jair Mauro Correia, que realize a leitura das proposições de projeto de lei constante na ordem do dia. Moção de número 4 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requeiro que seja encaminhado ao secretário do município de Pescaria Brava e ao coordenador da Defesa Civil moção de agradecimento pela dedicação, comprometimento e profissionalismo em seus serviços desenvolvidos no município. Tais ações são de grande importância e, portanto, dignas de admiração e merecedoras de apoio e incentivo. Que esta moção de agradecimento seja submetida ao plenário e posteriormente sejam transmitidas aos homenageados. Sala das sessões, 2 de agosto de 2021, respeitosamente, vereadora Rosilene Faísca da Silva.
Indicação do número 16 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores. Na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: realizar estudo para confeccionar um monumento de bronze em homenagem aos agricultores e pescadores do nosso município. Justifica-se que nossa cidade é formada por descendentes de portugueses, alemães, italianos, africanos, açorianos, quilombolas, entre outros, tendo como base da sua economia a agricultura familiar, pecuária e pesca. Entendo que a confecção dos monumentos demonstrará nosso respeito pela trajetória dos agricultores e pescadores do nosso município. Sugiro que o monumento em homenagem ao agricultor seja instalado no centro da cidade de Pescaria Brava e o monumento em homenagem ao pescador seja instalado no trapiche da cidade. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2021. Respeitosamente, vereadora Rosilene Faísca da Silva. Indicação do número 17, senhor presidente, senhores vereadores. Na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Gustavo, coordenador regional sul da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a seguinte proposição: indicar, tendo em vista o abaixo assinado em anexo à presente indicação, solicito a possibilidade da construção de 2 lombadas na SC 437 no bairro Santiago, Pescaria Brava, em frente à Igreja Católica, e outra lombada quebra-molas também na rodovia SC 437 na descida do morro após passar o posto da Polícia Civil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista o abaixo assinado em anexo à presente indicação, venho solicitar a construção de 2 lombadas na SC 437 no bairro Santiago e outra lombada também na rodovia SC 437 na descida do morro após passar o posto da Polícia Civil. A necessidade de implantação das 3 lombadas se faz necessária, pois os motoristas têm aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela cidade da rodovia, colocando em risco outros condutores e pedestres e, acima de tudo, das crianças que aguardam o transporte escolar. Faz-se o exposto na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração. Indicação do número 17 dos vereadores Rinaldo Rodrigues e da vereadora Rosilene Faísca da Silva. Indicação de número 18 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: indicar, solicitar a drenagem ao canal de acesso para a melhoria dos pescadores do bairro Santiago. Justificativa. A indicação que ora apresentamos ao senhor prefeito municipal fundamenta-se no pedido de pescadores para a melhoria do canal para o exercício da profissão no bairro Santiago, os quais não mais suportam os transtornos causados devido à precariedade que se encontra o canal. A falta de drenagem no canal tem levado malefícios ao trabalho dos pescadores no dia a dia. Sendo assim, com a drenagem do canal, irá gerar inúmeros benefícios à população, garantindo segurança e melhores condições de trabalho. Considerando os motivos mencionados, solicito ao senhor prefeito municipal que determine a execução de drenagem do canal para uma melhor qualidade de trabalho dos pescadores. Faz-se o exposto
na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência na aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2021, respeitosamente, Rosilene Faísca da Silva e Rinaldo Rodrigues. Projeto de Lei Complementar de número 24 de 2021, de 29 de julho de 2021. Emenda. Cria programa voltado ao incentivo, ao apoio e desenvolvimento das microempresas e do microempreendedor individual, denominado Recupera Brava, e estabelece outras providências de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Incentivo ao Apoio e Desenvolvimento das Microempresas e Microempreendedores Individual de Pescaria Brava, Recupera Brava, que será regido pelo disposto nesta lei e que tem por objetivos primeiro, incentivar e recuperar reestruturação, estabilização ou expansão de negócios, apoiar o desenvolvimento de empreendimentos voltados às diretrizes municipais, possibilitar a manutenção de microempresas e de microempreendedores individuais, além de prover o acesso a trabalho digno em caso de estados de emergência ou calamidade pública, devidamente instituído pelos poderes públicos e dos entes federativos, municipal, estadual e federal. Segundo, o Recupera Brava, vinculado à Secretaria de Administração e Finanças, tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico de Pescaria Brava por intermédio de concessão e financiamentos de subsídios, de incentivo ao investimento e operação de crédito das empresas instaladas em Pescaria Brava. Justificativa. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores e senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que tem como objetivo incentivar o empreendedorismo e a geração de emprego e renda por meio do subsídio de juros contratuais pelo município. Através da Recupera Brava, microempreendedores podem conseguir a liberação de linhas de crédito até R$4.000, já microempresas ME, R$8.000. O valor é liberado em uma única parcela e em ambos os casos as parcelas devem ser quitadas em até 12 meses. A concessão do crédito será realizada mediante análise e avaliação por instituições financeiras credenciadas mediante chamamento público. A aprovação do presente projeto de lei é de suma importância para a manutenção das atividades dos microempreendedores e microempresas instaladas no município, sobretudo diante da pandemia que estamos enfrentando. Além disso, certamente o programa Recupera Brava incentivará a geração de emprego e renda, fomentando a economia local. Desta forma, considerando a relevância e a importância da matéria, solicitamos a análise e aprovação. Gabinete do Prefeito Pescaria Brava, 29 de julho de 2021. Prefeito Deilson da Silva de Souza. Esse projeto para leitura. Projeto de lei ordinária. Desculpe, de lei complementar número 23 de 2021, de 22 de julho de 2021. Emenda. Altera dispositivos da lei complementar número 39 de 17 de dezembro de 2015 da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Fica alterada a redação do caput do artigo 40º
da Lei Complementar de número 39 de 2015, de 16 de dezembro de 2015, conforme a redação que segue. Fica proibido o fornecimento de alvará de localização e funcionamento para estabelecimento que estejam em. Fica revogado o artigo 46 da Lei Complementar de número 39 de 2015, de 16 de dezembro de 2015, artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Encaminhamos para a apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei, que tem como objetivo retificar o artigo 40º da Lei Complementar de número municipal de número 39, de 16 de dezembro de 2015, haja vista que o alvará de funcionamento refere-se à fiscalização anual exercida sobre a localização e instalação do estabelecimento ou atividade eventual no perímetro deste município, não guardando qualquer reação com a habite, que detém o objetivo de atestar se determinada obra foi corretamente edificada em atendimento à legislação em vigor. Este projeto também para leitura, senhor presidente. Projeto de lei ordinária número 15 de 2021, de 2 de agosto de 2021, emenda, denomina a rua no bairro Santiago, neste município de Pescaria Brava e da outras providências, de autoria do Poder Legislativo. O prefeito municipal de Pescaria Brava faz saber que a Câmara Municipal de Pescaria aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro Santiago, neste município de Pescaria Brava, conforme abaixo se apresenta. Primeiro, denomina a rua Paulino Manuel Medeiros, a rua conforme planta de localização. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogada as disposições de contrário. Justificativa. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Câmara o incluso projeto de lei dispondo sobre a denominação de uma rua de nossa cidade. Estou propondo para essa rua o nome do saudoso cidadão Paulino Manuel Medeiros. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão bravense, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Paulino nasceu em 1913, tendo vindo morar no município aos seus 4 anos de idade e falecido aos 103 anos. Além de ser conhecido por trabalhar nos engenhos de farinha, extraindo mel, também era conhecido pelo seu artesanato. Paulino ficou conhecido como o idoso mais conservado da nossa comunidade, tanto pela sua aparência, não apresentar sua idade, quanto pela sua autoestima, carisma e atenção com as pessoas, representando um modelo a ser seguido pelos bravenses, merecedor de justa homenagem, que com esta denominação os poderes executivo e legislativo prestam a sua memória. Esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem esta casa, subscrevo e enviando a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. De autoria da vereadora Rosilene Faísca da Silva. Projeto de lei complementar número 21, de 22 de julho de 2021, emenda. Altera a lei complementar número 67, que dispõe, de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências, de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Fica acrescentado o inciso 9 do artigo 82º, a lei complementar de número 67, de 26 de abril de 2018, que passa a vigir
com a seguinte redação: além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei e na lei que institui a disciplina, o plano de carreira, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações adicionais. Adicional de sobreaviso, artigo 2º, inclui a subseção 9º do artigo 101º, a lei complementar de número 67, de 26 de abril de 2018, que passa a regir com a seguinte redação: o sobreaviso caracteriza pela disponibilidade do servidor por um período de até 48 horas, além da jornada normal de trabalho, para prestar assistência aos trabalhos normais e atender às necessidades ocasionais de operação. Mensagem ao Poder Legislativo. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tenho a honra de submeter a consideração desta Casa Legislativa para fins de apreciação e aprovação o presente projeto de lei complementar, que tem como objetivo alterar a Lei Complementar número 67, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências. O projeto é importante porque se faz necessário regulamentar a legislação de pagamentos e sobreaviso, a fim de remunerar de forma adequada e dentro da legalidade os profissionais que desempenham funções nos sábados, domingos e feriados em regime de plantão e sobreaviso, bem como se faz necessário regulamentar o banco de horas e o sistema de compensação. De autoria do Poder Executivo, o prefeito Deilson da Silva de Souza. Projeto de Lei Complementar de número 19, de 9 de julho de 2021. Emenda: autoriza o município de Pescaria Brava a ceder ou doar bens ao Estado de Santa Catarina para o uso do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. De autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Fica o município de Pescaria Brava autorizado a ceder ou doar ao Estado de Santa Catarina para uso do Corpo de Bombeiro Militar, sediado em Capivari de Baixo, veículo de qualquer espécie, equipamentos e outros materiais permanentes adquiridos com recursos da conta convênio. Parágrafo 4º. Os bens inservíveis e não utilizados reverterão ao município de Pescaria Brava. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. De autoria do Poder Executivo. Senhor Presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nesta noite. Então, esses projetos, o nosso secretário acabou de ler, são todos para leituras, agora vão ser encaminhados todos para as comissões. Então, a indicação de número 16 de 2021, de autoria da Rosilene Faísca da Silva, vereador do MDB. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. A indicação de número 17 de 2021, de autoria do vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB, e Rosilene Faísca da Silva, do MDB. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Em votação e discussão, aprovado pela maioria. A indicação de número 18 de 2021, de autoria da vereadora Rosilene Faísca da Silva, do MDB, e Rinaldo Rodrigues, do PSDB. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Em votação e discussão, aprovado pela maioria. Então, antes de encerrar, concedo a palavra por 3 minutos
aos senhores vereadores, conforme o regimento interno, para colocação e explicações na ordem do dia. O senhor, A palavra está com a vereadora Laia do MDB. boa noite, senhor presidente, boa noite aos meus colegas vereadores, ao povo que está aqui nos assistindo. Eu queria que, senhor presidente, que o projeto que eu coloquei nessa casa, nome de rua, fosse votado hoje em única votação, porque é o que a gente está fazendo aqui para o nome de ruas. A gente está votando em única votação. Se puder ser colocado, eu agradeço. Até o pedido da vereadora, não vai Os ser... colegas vereadores também. Eu não vou colocar em votação porque não passou pelas comissões, é preciso passar pelas comissões. E o projeto chegou hoje. Então, pelo regimento, a gente tem que ter 48 Não, horas. senhor presidente, eu pedi esse projeto, foi na sexta-feira para nossa advogada, e a gente sempre colocou esse projeto aqui sem passar Mas, pela comissão. não, tem que passar pelas comissões. Todos os projetos, eles são passados pelas comissões e assinados antes. Olha, Então, vai passar pelas comissões essa semana e segunda-feira a gente coloca em primeira votação. E aí a gente, com o teu pedido, se os vereadores aceitar, eu vou aceitar semana que vem, para colocar em primeira e única votação, não tem problema nenhum. Então, falando sobre o vereador Jair Ronaldo Correia, do MDB. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, colegas vereadores e a todos nossos munícipes que nos acompanham pela página oficial dessa Casa Legislativa. Concordo com o projeto da vereadora Leia Faísca e do vereador Rinaldo Rodrigues quanto à necessidade dessas duas lombadas naquele trecho ali de Santiago, né? Realmente o pessoal ali passa com muita velocidade, se bem que assim eu vou voltar um pouquinho atrás, em frente àquela reta da igreja ali, é o único lugar que consegue passar um pouquinho e ultrapassar um carro aí. Que não tem mais trecho na rodovia, é um crime, um castigo para nós. Mas é bom alongar ali porque realmente passa muita gente com bastante velocidade. Mas ainda, quanto já foi falado aqui nessa Casa Legislativa, e até mencionado por mim, é um problema muito grave aos motoristas, não somente aos motoristas, mas para quem caminha, anda de bicicleta na margem da rodovia, aquelas tartarugas popularmente colocadas no meio da rodovia ali, que ela já não tem espaço para dois veículos, né? Aí botaram ali, aí tu fica naquela, ou tu quebra o carro em cima da tartaruga, ou tu atropela um pedestre. Ou se passa para o outro lado, tu pode dar de frente com outro carro. Então é uma coisa assim, feita que parece que sem engenheiro, simplesmente feito a lavoteiro. Vamos botar esses tachões aqui e deu para bola, né? Então, eu acho que deveria, né, os órgãos de responsabilidade... A gente já fez um pedido aqui, eu acho, nessa casa, e não tivemos resposta, né? É verdade, isso. Então, assim, eu concordo, né? Não estou sendo contra as lombadas, mas eu acho um erro criado nessa rodovia. Tem os locais que até se considera que tem que ter os tachões, mas tem um local ali que, pelo amor de Deus, ou tu dá de frente, ou tu dá lá atrás de uma bicicleta, ou do pedestre, ou tu passa para o outro lado para não estar em cima das tartarugas e dá de frente com outro carro, né? Então é complicado, sei lá. Mas olha, é complicado. Eu acho aquilo ali um castigo, um crime. Além da rodovia já ser péssima, ainda tem aquilo ali ainda para atrapalhar o condutor do veículo e o veículo. Obrigado. Era essa a minha colocação. Então, nada a mais a ver com esse trabalho, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 9 de 8 de 2021, às 19 horas, esse horário regimental. E uma boa noite a todos.